Glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite. Vamos meditar esta noite um estudo no capítulo 17 de Apocalipse. E temos alguns assuntos para destrinchar aqui. Apocalipse, capítulo 17, nós iremos ler somente o verso 1, 2 e 3. No decorrer da mensagem, nós iremos destrinchando o resto dos versículos, e assim por diante, amém? Diz assim, capítulo 17, verso 1: Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Verso 2: Com a qual os reis da terra se prostituíram, e os moradores da terra, embriagados com o vinho dessa depravação, foram seduzidos pela adoração aos falsos deuses. Então ele me levou pelo Espírito a um deserto, e vi uma mulher que montava uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Amém? Graças a Deus. Vamos só até aqui. No decorrer da mensagem, nós vamos tentando aqui, verso a verso, para nós poder termos um entendimento melhor da mensagem. Amém? Já estamos vendo aqui que no verso 1, João, ele descreve que veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Nós estamos vendo hoje a grande prostituição no sentido espiritual no meio gospel. Nós temos visto a imundície dessa meretriz se espalhando cada dia mais perante o povo do Criador. A política religiosa, falsa Babilônia, e é a segunda mulher do Apocalipse, lá em Zacarias, capítulo 5, do verso 5 ao 11, ele vai nos mostrar algo referente a isso. O livro do Apocalipse há um paralelo às profecias também judaicas. Ele vai nos mostrar 3 tipos de mulher. No capítulo 12, Israel. No capítulo 17, a falsa igreja. E a verdadeira igreja no capítulo 21. Essa falsa igreja, ela está vivendo a primeira parte do governo do anticristo na terra, sobre muitas nações da terra. Desse verso em diante, nós podemos observar o profeta vaticinando contra a única cidade, Babilônia. A partir desse texto, se trata de uma projeção profética que deixa explícito o juízo que será derramado sobre a igreja ecumênica que ganhará força nesses últimos dias. E nós já estamos vendo essa igreja ganhando força, essa igreja se tornando mais poderosa, essa igreja se tornando cada dia mais
relevante no meio que nós estamos. Nós estamos vendo aí a mistura política, a mistura com o governo do Estado, a mistura com a política mundana, tanto faz ser presidencial, estadual, não importa, mas nós estamos vendo no nosso meio essa igreja ecumênica. Já está aí, já está aí uma igreja que se tornou inclusiva, uma igreja que aceita tudo, pode continuar vivendo da sua mesma forma, confunde amor com libertinagem. Então, essa igreja ecumênica está aí, onde esses líderes que outrora foram grandes homens de Deus, hoje se venderam, foram seduzidos pelo poder da besta. E ela está ganhando tanta força, que a nossa única esperança é unicamente na volta do nosso Criador, na volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Em uma frase que significa muitas coisas mesmo, podemos estabelecer que nós estamos vendo já o começo, que a própria igreja cristã irá caçar aqueles que não concordarem com as suas exigências. Novamente nós iremos voltar à era das trevas. Novamente nós iremos voltar na era das trevas. No livro de Naum 3:4, que ele vai nos falar: por causa das muitas prostituições da meretriz, de formoso aspecto, senhora da feitiçaria, que enriquece as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Antes de destruí-la, o anjo mostra a grande meretriz. Veja no verso 2 o que é que vai falar: com a qual os reis da terra se prostituíram, e os moradores da terra, embriagados com o vinho dessa depravação. Eles foram seduzidos pela adoração aos falsos deuses, aos ídolos. E ele vai falar que é como ele chama em Apocalipse: mãe das meretrizes, que enche os reis das nações com o vinho de sua prostituição. Olha como esse verso é forte aqui. E o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo que é um poder político sobre os pobres. Falar também das suas feitiçarias, narrada na história da igreja, dos papas, dos líderes religiosos que dela saíram, e também como sua mãe se prostituíram. Todas essas denominações terão o mesmo fim. Todas terão o mesmo fim de sua mãe e se prostituirão como a sua mãe nos últimos dias, e já temos sinais disso. São poucos líderes que ainda lutam pelo padrão da doutrina eclesiástica segundo a Bíblia. Os líderes de hoje não estão mais preocupados com a doutrina bíblica, com a sã doutrina, não estão mais preocupados em mostrar Cristo no centro de suas pregações. As mensagens hoje se tornaram egocêntricas, as mensagens hoje se tornaram mensagens para aliviar os ouvidos, os ouvintes. Nada é mais confrontado, nada mais pode ser modificado. Hoje, se você trouxer uma mensagem mais exortativa, uma mensagem mais com a doutrina bíblica, o povo já não quer mais. O povo não quer mais. O povo está acostumado agora com a mensagem de bênção. Se você falar uma mensagem mais dura, são mimizentos.
não aguentam mais, não suportam mais, como vai falar em Timóteo, estão com comichão nos ouvidos, não suportam mais a verdade. De maneira nenhuma eles suportam mais a verdade. De maneira nenhuma. Então nós estamos vivendo um tempo onde tem se tornado mais difícil ser verdadeiro, porque hoje o que impera é a mentira, o que impera é máscaras. Você ser verdadeiro hoje vão te dar uma conotação de ser uma pessoa difícil, uma pessoa orgulhosa e uma pessoa soberba. Mas onde você pode ser quantas pessoas você quiser e estar na igreja no domingo, isso é maravilhoso. Você pode ter quantas mulheres quiser. O importante é que você esteja na igreja domingo. Você pode fazer de tudo, tudo contra a lei de Deus, todos os pecados abomináveis ao Senhor. Mas se domingo você estiver na igreja cumprindo o seu ritual litúrgico de se sentar numa cadeira, ou sei lá, fazer qualquer coisa, está tudo bem. Mas a palavra não descreve dessa forma. Mais um aviso para nós está em Apocalipse 18:3, que vai falar: porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os negociantes da terra se enriqueceram graças à abundância da sua luxúria. Olha aí, a Babilônia aqui, a Babilônia do Apocalipse 17, do 5 ao 7, mais uma projeção profética, agora mostrando Nínive como a grande cidade ecumênica dos últimos dias, embriagada com o sangue dos inocentes, daqueles que não aceitam suas regras. O vinho de sua embriaguez era o sangue inocente. O sangue inocente. Naum 3:11 vai falar sobre isso. E tu, Nínive, também serás embriagada, e te afligirás, também buscarás refúgio por causa de teus inimigos. A igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2, ela vai nos dar ali a partir do verso 18 ao verso 19, ela vai nos dar um entendimento muito forte. Vai falar o vinho e a mescla de poder político com religioso. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Está sendo tudo preparado, o palco para o anticristo, tudo sendo preparado. A igreja ecumênica, uma igreja agora que é tudo é amor, tudo é amor. Você vê, não se trata aqui, se criaram leis aí contra abuso religioso, contra isso, mas não se trata de abuso religioso. O evangelho, ele não é uma religião, o evangelho é uma forma de viver, o evangelho são atitudes de vida aqui na terra, o evangelho são características do reino de Deus, o evangelho é uma forma de viver aqui na terra. E eu tenho que ter essas características do reino de Deus. Então, quando eu vejo esses líderes religiosos, esses que se um dia se disseram grandes aos olhos dos homens, e hoje está todo misturado com política, tudo misturado com a religião do anticristo, o ecumenismo, esse algo diabólico que tem manchado dia após dia o evangelho de Cristo. Não pense que eles ficarão impunes, eles receberão o devido rigor de Jesus Cristo, das suas leis, quando o nosso mestre voltar. Veja que sempre a questão política e religiosa. Conhecemos já que a religião e a política terão um papel importante nos acontecimentos do fim. Por isso que Apocalipse 17, ele vai falar dessa falsa igreja. Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 13. Isaías 13.
Isaías 13 e o verso... Isaías 13, vamos dizer que o verso do 1 ao 22 vai dizer assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Levai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entre pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham, já se ouve sobre os montes o rumor, como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revistar as tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do trono poderoso como a assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Orfim. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como uma gazela que foge e como um rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e sua casa será saqueada, e sua mulher violentada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Que palavra poderosa essa do Isaías, né? Uma linguagem ali do que Deus iria usar os medos, os persas ali. Nós podemos ver praticamente uma figura do comunismo. É um tipo de vinho da Babilônia, de Nimrod. E é muito mais do que um sistema materialista e ateísta. É um sistema religioso no qual o homem é adorado e venerado. Esse sistema religioso, ele faz isso. Colocou o homem no centro. O homem é adorado, o homem é Deus, o homem é poderoso, o homem é que faz milagre, o homem é que convence o outro do pecado, do juízo e da maldade.
tudo isso, tudo é o homem, é o homem, é o homem, tudo é voltado para o homem. Algo antropocêntrico, algo egocêntrico, tudo é o homem. E é uma arma do diabo para facilitar a sua religião universal e o culto a Satanás. Uma preparação para que o mundo já está aceitando essa religião. O mundo já está aceitando essa religião universal. Uma igreja mundial e ateísta, materialista, humanista, como no tempo dos imperadores romanos. Então estude a história. Estudem a história, pesquisem, estudem, e vocês vão ver que está tudo interligado. Nada está fora das arestas, nada, está tudo ali. Está tudo no plano de Deus, tudo isso. Nada foge aos olhos dele, nada foge aos planos dele. Está tudo sobre a presciência do Criador. Olha o verso 4, o que vai nos falar? Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não experimentes as suas pragas. Olha aí, coisa pesada. Sai dela, povo meu, sai dela, sai dela. O verso 5 vai falar: porque os seus pecados chegaram até o céu, e Deus se lembrou das suas maldades. A profecia de Naum cumprida, lá no capítulo 2, verso 3, desde o início da contagem dessas 7 cabeças, Deus está controlando os acúmulos de seus pecados. Chegará o momento, então, que o cálice da sua ira se encherá. Deus tem 2 elementos para computar a impiedade de uma nação e de um homem: a taça da ira e a balança de Belsazar. Os pecados de uma nação se acumulam em taças. As obras de um líder político e religioso, ele pesa na sua balança. Preste atenção. E assim Deus nos mostra o quê? Ele nos mostra como mede a impiedade de uma nação e as ações de um líder. A oração sacerdotal de Jesus é profética e será respondida visivelmente no arrebatamento da igreja e no reino, em sua manifestação. O amor entre os pastores de denominações evangélicas deve ser acentuada e baseado em uma união espiritual. Nós não estamos vendo isso. Nós não estamos vendo a cooperação mútua, sem proselitismo. Nós não estamos vendo. Tudo deve ser baseado em verdades bíblicas e não nos regimentos do ecumenismo falso de Genebra, e não sobre o poder da união de igrejas estatais. E nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos vendo todo esse ecumenismo, toda essa mistura, tudo isso. E como diz aqui em Apocalipse 18, 4, ele vai falar: sai dela, povo meu, sai dela, sai dela. Nós estamos vendo toda essa prostituição, toda essa imundícia, tudo isso. Tudo isso nós estamos vendo. No verso 4, 17:4 de Apocalipse, ele vai falar: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de imundas práticas cultuais e da imundícia de sua prostituição. Sabemos que a Igreja Ecumênica terá livre poder nos dias da última semana de Daniel.
Sabemos disso. Quando o anticristo se apresentará ao mundo como Cristo, nos seus 3 primeiros anos e meio, a última semana profetizada por Daniel terá 2 períodos de 3 anos e meio. Esse acontecimento, narrado nesse verso, se dará ainda no fim da primeira etapa dos 7 anos. Ainda os 10 reis aqui revelados na projeção profética, centenas de anos, Apocalipse 17, do 15 ao 18, esses 10 reis são líderes de 10 poderosos blocos de nações que se levantarão nesses últimos dias e darão o seu poder ao anticristo, destruindo a falsa igreja ecumênica, fala em Naum 3:5. Então, tudo está girando em torno disso, toda a política, e aí ficam muitos pastores dizendo que Deus escolheu um político tal, um político B, todo tipo de político que você está vendo aí, usando os meios gospel, usando os evangélicos, são juízo de Deus que vai vir para vocês mesmos. Vocês estão nada mais fazendo o adiantamento do projeto do anticristo. Então não se engane quando você vê um homem que se diz pastor misturado com a política, ele já está com espírito de engano. Ele já está vivendo o projeto, o plano do anticristo. Ele já vai. Aí você me pergunta, mas eles não tinham Espírito Santo? Não, porque se tivessem, não teriam caído na armadilha. Eles tinham o quê? O espírito de ganância. O espírito de egoísmo, de egocentrismo, de idolatrar a si próprio. Isso eles têm. Eles não estão preocupados em desenvolver o reino de Deus aqui na terra. Eles estão preocupados em desenvolver o seu reino. Fazer o seu reino. Fazer a sua torre de Babel para alcançar o céu do seu jeito, da sua forma. E nós não fomos chamados para alcançar o reino de Deus ou os céus de qualquer forma. Nós temos um padrão. Eu e você, os verdadeiros filhos de Deus, fomos chamados com um padrão para me chegar até o céu. Tem um padrão. Tem um caminho. Tem uma conduta que eu tenho que estar. Não é qualquer caminho. Essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Porque a Bíblia vai deixar bem claro quando Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Porque quando Jesus falou isso, lá no templo tinha 3 portas. A porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida, que era uma representação do Messias. E era uma representação desses 3 princípios que há no Messias. E Jesus disse, eu sou aquela porta lá, do caminho. Eu sou aquela porta lá, da verdade. E eu sou aquela porta da vida. Esse é o único caminho pelo qual eu e você devemos andar. Esse é o único caminho pelo qual devemos caminhar. Por quê? Sem medo de errar. Porque quem vai estar nos guiando é a luz do Espírito de Deus. Nós não estaremos às cegas. Nós estaremos vitoriosos caminhando para Nova Jerusalém, marchando para Nova Jerusalém. Nós não pertencemos a esse mundo caído, nós não pertencemos a um sistema diabólico caído, de egoísmo, de feitiçarias, de idolatrias, de ganância, de paganismo. Nós não pertencemos a esse mundo.
Eu e você precisamos a cada dia nos santificar mais, nos prostrar mais diante do Senhor, porque está vindo coisas terríveis nessa terra. E se eu e você não estivermos firmes, mas verdadeiramente não é firme dentro de uma instituição, não é firme de uma placa, não é firme na vida do pastor, não é firme, firmado nossos pés na rocha, no nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não estivermos firmados nessa rocha, se nós não estivermos firmados nesse caminho que é Ele, a verdade é Ele e a vida é Ele. Não há outro caminho por qual procuremos a Deus. Ele é o caminho. A única verdade é Ele. A única verdade é Ele. Todos os dias precisamos nos arrepender e fugir mais e mais dos nossos maus desejos, nosso egoísmo, das nossas ganâncias, das nossas más atitudes, porque chegou, o dia mal chegou. Precisamos sempre louvar a Deus com alegria, engrandecer o seu nome nas nossas atitudes, deixar as coisas de menino para trás, deixar aquilo que nesse momento não tem valor nenhum e buscarmos a meditar todos os santos dias do Senhor na sua presença, descansar na sua lei, porque tudo que estamos vendo aí não é nada mais do que um projeto do anticristo. E muitos já foram enganados, estão sendo enganados. Quando eu vejo políticos em cima de supostos altares aí nessas igrejas e o povo que está lá para aprender a palavra está lá feito bobo, sendo usados como massa de manobra, como meros coadjuvantes, apenas sendo tosquiados, como diz lá em Ezequiel, do falso pastor, está tosquiando eles, está tirando toda a sua lã, todo o seu óleo, tudo. E eles não percebem. E Cristo veio para trazer uma vida de abundância, uma vida com sabedoria, uma vida com paz. E eles mesmos se escravizam na religião ecumênica que estamos vivendo. Nessas igrejas ecumênicas, nessas igrejas satanistas, nessas igrejas cheias de feitiçaria, cheias de coisas diabólicas, cheio do vinho dessa prostituta, dessa meretriz, dessa Babilônia espiritual, dessa confusão. Então, nessa noite, eu quero te lembrar e te deixar essa mensagem. Não desista. Se fortaleça cada dia mais nos pés do Senhor. Peça sabedoria, como diz Tiago. É falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele vos dará. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você não caia nessas igrejas enganosas, nessas igrejas babilônicas. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para te livrar do dia do Senhor que está se aproximando da terra. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te guie, Deus te ilumine tremendamente em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.